Fala aí, pessoal! E Bem-vindos aí? a mais um episódio do Cante Comigo. Hoje temos um convidado super Master Blaster especial aqui com a gente, Daniel. Obrigado, Nosso obrigado. co-founder. Também conhecido como co-founder do Cante Comigo. Co-host. Co-host, eu gostei. Co-host do nosso querido Conte Comigo. Yes. E nesse episódio especial a gente teve a ideia de trazer justamente um pouco mais dos bastidores e da vida de quem tanto apresenta o podcast, É verdade. mas que o público às vezes ainda não conhece nenhuma parcela, né, de toda a história, todo o trajeto, toda a pesquisa, enfim, que você já percorreu. Então, Que nós, né? Sim, hoje o foco 200% pra gente secar tudo isso que... Eu acho Fechado, que todo fechado. mundo que é co-host aqui no Cante Comigo traz uma história, um background muito particular, né? Único, assim, né? Muito único, que também nos torna únicos para fazer entrevistas com determinados convidados, né? Então, quais são as áreas que a gente deseja explorar daquele convidado, né? Então, hoje a gente está trazendo um pouco do conhecimento que o Daniel tem. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, co-host, por me ter aqui hoje. Fico muito honrado e muito feliz de contar também um pouco da minha história. Cada um tem a sua história e eu tenho a minha. Então eu acho que pode ajudar alguém também a contar um pouco sobre a minha história. Eu não tenho Com dúvida certeza. que vai ajudar bastante. Daniel é conhecido como nosso cientista, né? Quem constrói a comunidade científica aqui. E aí, cientista? É o nosso Instagrammer também. É o cientista maluco. Mas eu queria saber, então, pra começar, sempre foi assim? Você sempre foi o cientista? Ou não? Isso daí... Cara, eu sempre Teve uma fui chance. de experimentar. Eu sempre... Tipo, a minha família, ela dá uma zoada que eu fazia umas maluquices lá numa casa que a gente tinha lá. Uns testes, assim. Brincava com objetos. Brincava com coelhos. Uma coisa assim que todo mundo tinha meio medo de fazer. E eu sempre fui de experimentar, assim, de gostar. Mas ser cientista, eu nunca achei que eu ia ser cientista, assim. Eu lembro que, já começando a contar minha história, eu lembro que, assim, na época da escola, eu estava muito em dúvida se eu queria fazer medicina ou não. Sempre gostei de medicina, sempre gostei de estudar o corpo humano, biologia, sempre gostei de física. Matemática eu gostava, mas não muito, mas eu gostava. Química também gostava, mas também não era uma parada assim. E aí, chegando, assim, no meio do ano, eu estava estudando para medicina. Aí, chegando no meio do ano, eu fiquei pensando, cara, não sei se eu quero ser médico. Ou seja, eu não quero ser essa pessoa... tipo de jaleco branco que vai dar o diagnóstico, alguma coisa assim. Mas eu amo medicina. Então o que eu posso fazer? E aí eu entrei no embate, né? Fiquei, sabe, essas crises de jovens. Existencialismo. Tentar saber o que você gosta, onde você vai querer. E aí, numa dessas... E sempre quando você está em crise, é muito legal você conversar com muitas pessoas que já estão mais avançadas no tempo. Pegar inspiração. E aí eu conversei com uma prima minha que ela tinha estudado engenharia biomédica. Aí eu falei, porra, interessante, cara. O que é engenharia biomédica? Aí eu liguei para ela. E ela fez mestrado em engenharia biomédica. Aí ela falou, cara, se você quer estudar engenharia biomédica, eu te recomendo estudar engenharia elétrica. E depois, no mestrado, doutorado, se você quiser, você vai e faz engenharia biomédica. Aí eu falei... Insight legal, né? Excelente insight. Dá uma base ali pra você. Base de engenharia. Muito bom. E você Na especializa. Exatamente. E aí eu estudei, aí eu fiz vestibular para engenharia elétrica e passei lá no FRJ. Aí entrei para fazer engenharia elétrica no FRJ. Tava fazendo engenharia elétrica, quando de repente eu tava andando assim no corredor, isso já eram tipo 3 anos depois de começar a faculdade. Passou o ciclo básico. Exatamente. Aí eu olho assim no corredor e falo, caraca, tem uma iniciação científica aqui bem interessante. E eu lembro que assim, era um pôster falando que a pesquisa seria para fazer imageamento do câncer mamário, usando técnicas de engenharia elétrica, né? No caso, eletrônica. Nossa, que legal! Muito legal. E aí eu entrei em contato com o professor e ele meio que me adotou e ele me falou, uma das primeiras coisas que ele me falou, ele falou assim, Daniel, tu tem que sair da engenharia elétrica. Ele foi do contramão do que sua prima tinha...
Não, então, ele falou, tu tem que sair da engenharia elétrica, porque o que você, na verdade, provavelmente está querendo fazer é engenharia eletrônica. E a minha prima estava falando que em inglês é Electrical Engineering. Não tinha essas... A tradução literal era elétrica no Brasil. Enfim, aí... Desculpa, mas quando eu passei por essa dúvida também, elétrica, eletrônica e computação. Exato. Quando a gente não tem contato nenhum, quando a gente tá ali no terceiro colegial com diferentes áreas da engenharia, pô, engenharia é engenharia. Meio sombrio ali pra Fica um saber negócio, exatamente. você vai escolher qual área da engenharia você quer escolher sem saber a diferença entre elétrica e eletrônica, porque não é algo que você é ensinado no terceiro colegial. Não, nada. Muito e aí eu descobri no meio da faculdade, porque eu me envolvi com essa iniciação científica, que o que eu estava buscando não era a elétrica. Eu sempre tive um palpite, porque eram matérias muito afastadas, era uma coisa mais de redes elétricas, de energia, que não é exatamente ligado a nada de equipamentos médicos, nada a ver com isso. E aí eu fiz uma prova de transferência interna dentro da UFRJ, passei lá para a engenharia eletrônica, e aí comecei engenharia eletrônica de computação. Quer dizer, não é que eu tive que fazer tudo do zero. Praticamente perdeu um semestre, 2 ou não? Então, eu conseguia abonar, 4 semestres por aí. Tá. 4 semestres. Então, eu comecei já no 4º período ou 5º período, não lembro exatamente. Entendi, mas você conseguiu... Exato. E aí, durante a minha graduação, eu me envolvi em várias iniciações científicas e também eu trabalhei num makerspace, o primeiro makerspace do Rio, que se chama Templo, né? E uma subdivisão do Templo se chamava OLAB. Era o nome, OLAB. Que era um makerspace cheio de impressão 3D, a gente está falando assim, de 2014. Nossa! Então era muito incipiente ainda. Tava começando essa área ainda forte. Impressão né? 3D começou em larga escala, assim, foi quanto tempo? Foi por aí, 2010, assim, começou a ficar popular, assim. O que é um makerspace? Um makerspace é um espaço de prototipação. Então você tem reunião de pessoas que estão a fim de tentar fazer algo, uma empresa, às vezes, que tem relação com prototipar um produto, ou, por exemplo, pode ser até, cara, eu estou precisando de um cabide, eu vou imprimir um cabide ali e vou levar para a minha casa. Então, assim, é um espaço que vibra em inovação, são pessoas que estão toda hora ali, pensando coisa e tentando desenvolver. E experimentação. Experimentação demais. E eu experimentei nesse lugar. Você usou e abusou desse Eu experimentei. lugar. Um dos meus experimentos foi criar o primeiro curso do Rio de ensinar programação para crianças. Que legal. Nossa, como que você isso conseguiu é fazer muito isso importante. para crianças ainda? Então, a gente... metodologia, Eu sempre fui muito ligado com educação, né? A educação não formal. Talvez até a gente pode falar isso depois, quando a gente chegar nesse ponto. Isso me ajuda hoje em dia, na maneira que eu explico as coisas. Então, eu sou judeu e participei de um movimento juvenil judaico a vida inteira. E era sobre educação não formal. Então, não é que o pessoal senta e você fica num quadro negro. É dinâmica. Você tem que pensar em dinâmicas para conseguir passar uma mensagem ou mesmo incentivar a discussão do grupo. Então, são várias técnicas e maneiras que você vai exercitando. Deve ser muito difícil para manter toda a criatividade ali, toda semana. E a Muito. criança antenada, né? Que criança Prender a atenção, dispersar ali Não, é um segundo. Você não, tem que ser outro modelo. Né? O modelo não é eu escrevendo no quadro, é desafiar, por exemplo. E aí? Será que tu consegue fazer isso? Eu duvido vocês fazerem isso. E, cara, posso falar uma coisa? Isso funciona com adultos também. Não precisa ser tão criança para... Exatamente. Nós somos crianças em corpos de adultos também. Muita gente. Eu, inclusive. Eu também tô nessa. E aí fiz experimentos. Trabalhei com gestão de projeto, fazendo essa coisa. Fui o professor. Foi uma experiência muito foda. E chegando ao final da minha graduação em engenharia eletrônica de computação, eu meio que estava no mesmo sentimento, um pouco morno, assim, no sentido que eu não estava mais lembrando que o meu sonho inicial era medicina, né? Eu estava ali, estava envolvido com outras coisas. Sim.
E aí eu tava, entramos de novo numa certa crise existencial. Aí eu lembro... E agora? Aí eu lembro de conversar com professores da UFRJ, fiz uma reunião super longa com um professor que trabalha com cardiologia, achei do caralho. Falei com um professor, que até foi o meu professor orientador, Maurício Cagê, grande Maurício Cagê, que me ajudou muito a desenvolver projetos na área biomédica. E aí eu tive o seguinte pensamento. Eu falei, cara, e a engenharia biomédica? E a engenharia biomédica? Aquela engenharia biomédica que... terceiro colegial. Exatamente. Na verdade, não foi tão assim do nada. Eu estava numa sessão de psicóloga, eu sempre fiz psicóloga, recomendo para todo mundo. Com certeza. E aí, numa sessão... Tu vê que os psicólogos são bizarros. Né? É impressionante. Eles conseguem tirar umas coisas assim. Nossa. Eles são bizarros. Porque assim, eu acho que eu não tava falando mais nada sobre isso, já tinha anos. Aí do nada me veio uma pergunta assim. E a medicina? Voltou para Daniel, 16 anos. Anos depois. Essa pergunta mexeu na minha cabeça, de novo. Porque eu falei, cara, é verdade. Às vezes precisava de um gatilho ali. Lembrar, ou seja, abrir a cabeça, provocar. Eu acho que a minha psicóloga me provocou. E a medicina? Para ver o que mexia isso em mim. Alguma engrenagem. E mexeu muito. E aí eu falei, cara, eu quero estudar engenharia biomédica. Legal. Então eu determinei que eu ia estudar engenharia biomédica. Eu tive outras experiências também. Trabalhei na Ambev, no Rio de Janeiro. Verdade? Fiz estágio na Ambev, 1 ano. E foi demais, assim. Aprendi demais. Muito bom. A cultura da Ambev. A cultura... como é que o pessoal trabalha lá. Muito focado em resultado, né? Muito focado em resultado, orçamento base zero, ou seja, não vai ter over-expense em coisas, vamos usar o dinheiro bem usado. Isso é muito importante para qualquer empreendimento. No começo de uma trajetória profissional. A gente tem bastante amigos da Ambev e a gente percebe que é muito claro entre eles a objetividade. Ninguém fica dando volta, né? É isso que eu gosto, é isso que eu não gosto. Chega, fala, se não quer, não fala. Muito bom para fazer projeto. É maravilhoso. Então, na sua idade, fazer um estágio lá deve ter sido enriquecedor. Foi demais, aprendi muito. E aí, eu pensei, engenharia biomédica. Aí tinha algumas opções. Eu poderia aplicar para os Estados Unidos, poderia aplicar... Na própria FRJ você tem mestrado e doutorado em engenharia biomédica, que em geral esse curso... Apesar que nos últimos anos tem se popularizado a graduação também, naquela época, a gente está falando em 2015, pelo que eu lembre, a maior parte era pós-graduação. Então você tinha engenharia biomédica, mestrado e doutorado. Só que a minha prima, essa mesma prima de alguns anos atrás, ela tinha estudado em Israel, numa universidade super top, chamada Technion, em hebraico, Technion. E agora eu falo hebraico, gente. De quebra, após um mestrado, doutorado. Daqui a pouco a gente fala em hebraico. Vai ser um monólogo. O doutorado não foi em inglês nem em português. Spoiler. E aí ela estudou nessa universidade. Aí eu liguei de novo pra ela, perguntei pra ela. E ela super recomendou. E aí eu fiz um call com esse professor que ela fez o mestrado. Professor Haim. Que é um cara que trabalha muito forte com imagens médicas. E é um cara super sênior, assim. E aí teve match, sabe? Quando você conversa com um professor e você sente, cara, esse cara tem um bom coração. Acho que Bateu o santo. Assim. Bateu o santo. Esse cara tem um bom coração. Que eu acho que assim, até já uma dica pro pessoal que tá ouvindo a gente. Muitas vezes é muito difícil saber qual laboratório você vai. Porque você vai conversar, todo mundo quer agradar no início, né? Muitos professores que na verdade talvez não deem match. Você não consegue sacar de uma vez só conversando com ele. Uma reunião é diferente do que passar um ano com a Exato. pessoa. Então, tipo assim, eu conversei com ele, conversei com ela que teve com ele também, conversei com alunos, que é uma atitude boa de se fazer antes de você escolher um laboratório. Mas assim, se eu tivesse que dizer, eu acho que escolha professores que têm bom coração e que querem o seu bem. É isso. Essa é a maior dica que eu poderia dar. Quanto tempo você passa com esse professor? Assim, 5 anos? Eu fui fazer mestrado, que são 2 anos, mas eu acabei engatando num doutorado. Mais 4, sei lá. Então são 6 anos com um professor. Que seja bom de coração, que bata o santo dos dois e... Exatamente. Você tem que escolher professores que querem crescer junto com você e não sobre você.
Isso é muito Certíssimo. importante. Nossa, isso faz toda a diferença, né? Isso é profundo. Isso é Muito, fortíssimo. muito. E aí, ele me aprovou. E em Israel, como é que funciona? Você aplica com o professor antes. Tu fala com o professor, ele fala, beleza. Já foi uma entrevista ali, Já. Já. Aí ele falou, Gostei de beleza, você, gostei né? de você, agora aplica. Aí quando eu apliquei, já botei ele, Foi Aí- quase que automático daí? aí já sabia-se que eu ia passar. Eu já sabia e ele já sabia. Poxa. E aí, isso foi em 2000, eu terminei a graduação em, sei lá, julho de 2016. E em dezembro de 2016, tava fazendo as malas para ir para Israel. E fui para Israel, em dezembro de Como que é a questão, 2016. por exemplo, de visto, burocrático, assim, é difícil? A gente conhece bastante aqui dos Estados Unidos, a maioria dos amigos estão passando Então, esse é processo. muito mais fácil do que os Estados Unidos. Depois que você está aprovado no programa de mestrado, Não. praticamente comunicar, assim... É muito mais fácil. E existe também uma facilidade pelo fato de... Eu não fui para Israel sob um visto. Eu imigrei para Israel. Então, E como que você conseguiu? Pegou, tipo, por exemplo, um green card, já cidadania eu peguei direto, um passaporte já direto e Você cidadania. pegou, Caramba! então a Exato. vida ficou bem Entendi. mais tranquila. Assim. Exatamente. Aí eu fui e migrei para lá. E aí eu já apliquei como um israelense. E aí eu e a minha esposa, né, a gente migrou. E naquela época ela era minha namorada, não era esposa ainda. Topou ir Vocês pra Israel topou. com você. Casaram depois de mudar? Ah, que legal. Aí eu fui fazer mestrado lá no norte, em Ternion, engenharia biomédica, e ela é dentista, ela foi fazer mestrado em Jerusalém, na Universidade Hebraica de Jerusalém, em ciências odontológicas. Nossa. Então foi uma dinâmica interessante, porque nós dois estávamos envolvidos nas nossas Acadêmico. pesquisas. Exatamente. E o meu mestrado, falando já do meu mestrado, foi muito legal, assim, para mim foi uma experiência, bizarra de boa, porque, primeiro, eu entrei vindo de um background muito mais técnico, né? Então, esse curso tinha uma vantagem que era a seguinte, cara, você pode vir de vários tipos de fontes diferentes. A gente vai analisar o que você já aprendeu e vai te oferecer vários cursos que você tem que fazer pré-requisito. Então eu fiz biologia, neurofisiologia, fisiologia, neuroanatomia, legal. anatomia. Você fez um monte de Mas- matéria da medicina que você 100%, queria 100%. fazer. Depois que você foi aprovado, eles fazem a seleção do seu currículo, Exato. eles fazem um filtro ali e vão preenchendo os gaps, porque Exatamente. naquilo que eles acham que vai ser bom você aplicar. depois. Aquilo que eles sabem que um engenheiro biomédico Putz. graduado tem que ter, de curso feito. Entendi. Então eu não tinha feito biologia, Uma naturalmente, abordagem química. muito holística, né? Assim, que olha pro todo e... É muito boa. Legal. E aí, só OBS, agora vamos falar. Os cursos eram todos em hebraico. Então, Agora começou. agora, Não bastasse ser um mestrado. Os como cursos eram que todos em foi hebraico. a jornada do Daniel com o hebraico? Então, eu estudei escola judaica a vida toda, então eu sabia o abecedário, vamos dizer assim, que a gente fala Aleph Bet. Aleph é o A, Bet é o B. E então, mas isso era infinitamente insuficiente. Isso que eu ia falar. Tipo assim, Você conseguia manter uma conversa em hebraico? Você chegava cara, pra eu visitar? conseguia ir numa padaria e pedir um falafel, Ah, mas tirando isso, não. Então eu lembro que nas primeiras aulas que eu tive, eu não entendia nada da matéria, mas meu caderno saía cheio de anotação das palavras que estavam sendo ditas. então aí você tem um ouvido muito bom, né? Pelo menos você ia conseguindo Não, gravar e fazendo a reprodução. Eu ia pegando, anotando. É isso. Google Tradutor, caraca, foi meu melhor amigo. Durante É, vários Vai Hoje o anos. colocar- chat GPT você ia colocar Nossa, em assim, real real time time. e Ó, ouvindo... ia ser muito Só bom. com a voz ali ele já ia traduzindo na hora, mas Ia ser talvez muito não bom. ia aprender Olha só. tanto enquanto na Mas é barra. né? interessante você ver também onde que a IA permite a gente agora quebrar uma quebrar barreira. uma Porque barreira. às vezes a Com certeza. linguagem era uma barreira, né? Com certeza. E eu tava com a seguinte cabeça. Cara, eu quero aprender essa língua. Eu quero entrar na Foi cultura. determinado. Eu quero entender Ah. o que se fala, qual é a vibe. Então eu fui para aprender mesmo a língua também. E aí os primeiros 6 meses foram duros de hebraico e já foi melhorando. Mas no segundo semestre, terminando o segundo semestre, eu estava bom no hebraico. E aí acontece um evento que me marcou muito, que foi o seguinte. No mestrado você tem peers, né? Pessoal que faz o mesmo laboratório, que está no mesmo laboratório fazendo mestrado também. E o meu professor, ele é professor de ultrassom terapêutico,
ressonância magnética, imagens médicas, esses cursos. E vagou uma vaga para ser monitor de ultrassom terapêutico. Que a menina, que era minha melhor amiga lá do laboratório, ela não ia poder dar no próximo semestre. Aí ele virou para mim e falou, Daniel, tu quer dar um curso? Só que tem que ser em hebraico. Aí, antes dele falar essa segunda frase, eu falei, quero, mas tem que ser em hebraico. Aí eu falei, ok. Ok. Seco assim, vambora. Cara, não podia deixar passar também. Não podia. Não. Eu não deixo. Eu não deixo essas oportunidades passar. Vai atrás, corre atrás, tem um jeito. Não, é isso. A galera domina alguma coisa de inglês lá? Mas na domina. Universidade ou... Domina, mas você também tem gente que não fala inglês. Entendi. Então é bem complicado. Você tem que seguir a língua oficial da universidade, mas assim... E cara, não é que eu falava inglês para dar aula de mestrado. Também, Tipo também assim, o meu inglês era muito incipiente também. Não era super desenvolvido, mas óbvio que era melhor que o hebraico. Só que aí, qual era a vantagem? Essas aulas de hebraico estavam gravadas no sistema lá anteriores. Ah, você foi vendo, decorando... Cara, isso foi logo no primeiro ano da pandemia, foi meu primeiro ano de dar aula. Ah, daí foi... Ah, não, mentira. Um semestre antes de estourar a pandemia, eu comecei a dar aula. Então foi presencial. Presencial. Mas olha só que legal. Antes de tudo, eu estudei igual um maluco. Eu via, eram aulas de 45 minutos. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que em Israel também, o monitor não é apenas o cara que corrige prova. Não. Aqui eu dou aula. É. Então você dá aula de uma aula por semana. Então eu dava aula também. Então, assim, cada aula de 45 minutos que eu dava, estava gravada. Cara, eu assistia o vídeo umas 30 vezes. Por semana. Não, mentira. Umas 20 vezes. Por semana. Pra chegar no dia da aula. Usar as mesmas palavras. Decorado ali. Usava as mesmas palavras. Caramba. E foi. Ou seja, fui uma primeira aula, porra. Aí você vai ganhando confiança, né? Aí vai ganhando confiança. Segunda aula, entreguei. Terceira aula, quarta, eram 12. A galera perguntava muito? Perguntava. E algumas vezes eu pedia ajuda pro pessoal traduzir pro inglês. E o pessoal é tranquilo quanto isso? Então, o pessoal era muito tranquilo. E queria me ajudar. Ah, você tinha uma certa amizade com Tinha, o pessoal, sabia que você tava... Não, queria me ajudar. E eles gostam de imigrante. Ah, legal. A recepção muito boa. É assim, uma cabeça de tipo, muito bem legal. Aberto. E aí, o pessoal tava querendo me ajudar e etc. E aí foi indo. Aí cheguei finalmente no final das 12 aulas. E aí, pra minha surpresa, os alunos me indicaram e eu ganhei um prêmio de melhor monitor. Aí, Caramba! Imagina só pra receber essa notícia depois sem dominar a língua. Foi o maior troféu que podia... Eu ganhei um prêmio. Não, foi do caralho. Eu ganhei um prêmio local, dentro da faculdade de engenharia biomédica, e a faculdade me indicou pro Technion, que é a universidade toda. E ganhei esse prêmio também. E você foi, você encarou pra universidade toda? Então, assim... Gigante. Você virou, mas muito daí, foda. como que é esse da universidade toda? Você seria um monitor? É que na universidade toda, assim, você envia a candidatura por faculdades e a universidade toda premia. Então eu ganhei esse também. Não, foi um feito assim, que eu olhei pra trás e falei, caralho, muito, deu muito sufoco essa porra. Ainda bem que foi, que deu bom, né? E aí depois... não tinha como dar melhor, né? Não, aí eu aprendi hebraico. Hoje em dia eu não esqueço hebraico. Não me pede não vou esquecer. Um tratamento de choque ali também, né? Não esqueço mais hebraico. Dentro quando o professor te convidou para dar essa aula, até a primeira aula, foi quanto tempo mais ou menos que você teve de preparação mínima ali para a primeira? 3 semanas. 3 semanas. Então a primeira foi a principal que eu você pegou e depois... Exatamente. Cada aula. E nisso você estava estudando, fazendo suas matérias. Estava terminando o mestrado. E no meu mestrado, falando um pouco da pesquisa, eu trabalhei muito com ultrassom, né? Um ultrassom que não é ultrassom que o pessoal está acostumado, que faz imagem de bebê, mas é um ultrassom terapêutico. O que quer dizer isso? É um ultrassom que é tipo um arco assim, é tipo uma conchinha assim, que transmite a onda de ultrassom, que no fundo são ondas de pressão, ondas de som, por um pontinho no espaço. Certo? E agora imagina você, nesse pontinho do espaço, você tem um cérebro. Você tem um tecido com câncer. Você cita aquela parte específica ali. Apenas aquela parte, de maneira não invasiva. Você não precisa fazer uma cirurgia. Então eu trabalhei com esse tipo de ultrassom, mas não para tratar, senão para medir a temperatura do cérebro.
Ah, que legal. Então a gente fazia um algoritmo. Voltar, você conseguia tirar a temperatura. A gente fazia um algoritmo de processamento de sinais, que era um tópico que eu aprendi na minha graduação, onde a gente transmitia uma onda, coletava a resposta e com esse eco, como a gente chama, né? Eco mesmo, que você grita e volta, é literalmente a mesma ideia. O ultrassom grita, recebe o eco e baseado nesse eco, você pode dizer a temperatura lá do foco. E isso pode ser muito importante em vários tipos de tratamento que estão agora saindo já na clínica usando esse tipo de ultrassom. Eu não sabia que o ultrassom media a temperatura. Não mede, né? Mas Vocês a gente conseguiram desenvolveu. fazer. Não media. Não, mas o que é legal é que pode fazer isso no cérebro. Porque como que você faz, se não for método ultrassom, qual que era o método utilizado para fazer tipo de tem um método que utiliza ressonância magnética. Só que a ressonância magnética tem muito problema. É caro pra caramba, tem pouca ressonância magnética comparado com o volume de população. E esse ultrassom, ele tá sendo estudado para o tratamento de Alzheimer, câncer de cérebro. Se você excita aquela região ali. Você usa o mesmo, a ideia é que você use o mesmo ultrassom para excitar, tratar. E daqui a pouco eu falo melhor como ele trata. E ao mesmo tempo que você trata e faz aí o que você tem que fazer no cérebro, você consegue saber qual é a temperatura daquela posição. Porque é uma maneira de você monitorar se o seu tratamento está dando certo. Você não pode usar nenhum tratamento no cérebro que você não tem uma maneira de controlar, por exemplo, a temperatura. Porque, imagina, algo dá errado, frita o cérebro. Acabou. Só que foi, assim, não foi uma pesquisa clínica, foi uma pesquisa ou seja, a gente chama de ex vivo. Foi um princípio foi uma validação dessa ideia e a gente conseguiu validar. Conseguiu. Só que agora estamos chegando ao final do meu mestrado. Isso foi em 2018. O que acontece? Nas faculdades, que você tem aqui também e no Brasil também, é muito comum você fazer uma espécie de evento semanal nas faculdades, onde se chama pessoal que vem de fora, professor visitante, dá um seminário. E aí, um dos milhões que eu fui, tinha lá essa professora. Eu fui, tá bom, vou lá ver. Era meio que obrigatório, inclusive, para estudante, né, de doutorado, de mestrado e doutorado. Aí a gente foi, beleza, tava lá sentado, tava mexendo no celular, de repente a mulher começa a falar palavras assim, câncer, hidrogel, eliminou. Aí eu começo a olhar aquela palestra. O cérebro começou Eu falo, caralho. A fritar. Porra é essa? Parece que tá interessante aqui, vou começar a prestar mais atenção. Aí a mulher, implantava esse material que ela desenvolveu em cima de tumor, e o tumor desaparecia em ratinho, lá no MIT, Harvard, não sei o quê. Eu fiquei assim, caralho. Que foda. É isso! Foda. Eu preciso falar com essa mulher. Aí acabou a palestra, fui lá. E aí tem uma filinha, né, pra falar com esses professores. Aí fiquei esperando, né? Final ali, E é até bom ficar pega no final, sua senha, né? fica... Deixa todo mundo passar, fala bastante, que eu vou ficar Exatamente. mais. Aí chegou a minha vez, fui lá falar com ela e falei, Nathalie, muito legal sua palestra. E tava nervosaço falando isso, né? Tipo, um moleque de mestrado. E o que eu preciso fazer para fazer doutorado no teu laboratório? Já mandou uma lata, Mandei. Não tem muito tempo. Não tem tempo. Ficar com não tem tempo. Um soft talk, direto não. e reto. Exatamente. E israelense, ela é israelense também, tem essa característica. É direto e reto. Não tem firula. Fala o que você quer e vamos direto ao ponto. Objetivo. Falei isso. Aí ela me respondeu, ela ficou assim meio até... Mas não tão direto assim. Calma aí. Calma lá, jovem. Não, mas aí ela falou assim, cara, super legal, me manda o seu currículo e vamos trocar uma ideia. Aí passou, né, eu falei, caralho, vamos. Aí mandei o currículo. Passado alguns dias, ela respondeu, Daniel, muito bom seu currículo, acho que ela foi educada, porque era muito incipiente mesmo. E ela... Graduação, mestrado. Mestrado, mas não tinha nem paper publicado. Aí ela falou, mas é muito concorrido para passar para Harvard, MIT, talvez a gente pode ver no futuro de eu ser a sua co-orientadora, alguma coisa assim, de um doutorado, mas me avisa quando você publicar mais artigo. Então eu entendi que o que ela estava falando era tipo assim, amadurece mais. Um pouco mais. Exatamente, cresce um pouco mais. Mas tem várias interpretações também, né? Assim, tem. Uma pessoa pessimista olharia aqui e fala, esquece, já era, foi um sonho nunca mais. Nunca mais.
E um Mas, otimista que tá no caminho certo, Tá no talvez. caminho Se não foi certo. agora, É isso. Ela não me cortou, mas ela também não foi tipo assim, vem. Tá Mas- dentro. Não. Você começa... Ela fez um tipo assim, o papel dela, do tipo, cara, vamos conversando. Continua evoluindo. Exato. É. E aí continuei evoluindo. O que quer dizer isso? O meu orientador de Israel, ele era viciado em conferência, em congresso. Então ele incentivava muito a gente. Envia teu trabalho para tentar ser Publicar. aprovado. Para tentar ser aprovado Pra para ir apresentar fazer. num congresso na Alemanha, um congresso nos Estados Unidos. E Na área da ciência tem muito isso, não é? De apresentação de artigos e trabalhos, pôster, artigo, que na verdade pode ser um pôster ou pode ser uma apresentação mesmo frontal para o público. Tem muito isso. E é muito comum e como eu acho, né, que vocês depois vão me dizer o que vocês acham, acho que vocês vão concordar comigo, é muito frutífero na carreira de um pesquisador visitar esses eventos. E por que eu digo isso? E aí, 2018, e depois de 4 rejeições De publicação. de congresso, o 5º congresso me aceitou. E por acaso, era o melhor congresso que eu queria ir. Nossa! Que legal. Aonde que era esse? Em Washington. Pertinho daqui. Pertinho daqui, Caramba. de avião. Aham. Na época, eu falei, Washington, pertinho de Boston. Tá de boa. Vou mandar uma mensagem pra professora, que ela tá aqui no Harvard, MIT. Vou mandar pra ela. Vou falar que eu tô passando por Boston. Exato, eu tô passando por Boston. Dá 8 horas. É isso aí. Aí mandei um e-mail pra ela. Falei, Nathalie, tô indo apresentar meu congresso em Washington. Dá pra eu visitar o teu laboratório? E aí, ela me responde bem rápido, assim. Claro, vamos ficar felizes. Você quer apresentar aqui um seminário? Aí eu falei, quero. Aí eu aperto o Enter e fico assim, caralho, fudeu. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar um seminário. Um seminário, Como que tava o inglês? Porque, aluno de mestrado, como que tava o inglês? o hebraico você já tava dominando. Se fosse Mas- pra apresentar, Exato, tava tranquilo. inglês. Chegou um momento que o meu Ia dar inglês um estava problema. mais enferrujado do que o hebraico. Eu imagino que teve. Imagina. Teve. Swift, né? Eu não usava inglês. É porque inglês Eu só aprendi na escola. na escola no Brasil. Exatamente. Entendi. E aí... Mas aí, de novo. Fazer o feijão com arroz. Comecei a estudar igual um maluco pra... eu li todos os artigos que ela publicou na história. Ok. São tipo... Hoje em dia deve ter uns 40, mas na época tinha uns 30. E o meu desafio era conseguir desenvolver ideias para apresentar para ela nessa reunião, para chamar ela para ser minha co-orientadora. O meu objetivo era que ela fosse minha co-orientadora. Meu objetivo não era se mudar para os Estados Unidos e vir para cá, mas ter ela também num projeto de doutorado. Você já estava encaminhando um doutorado lá em Israel? Não, então, tava tava num no momento dia. de crise, como a gente vai falando, do tipo, o que eu vou fazer depois? E agora? Não sei o que eu vou fazer, aí pintou essa palestra. Aí fui lá Isso aí, trocar uma ideia com ela. impressionante. Muito legal. E aí, cara, eu lembro que eu tenho um tio que ele é brabo em marketing. Ele preparou uma apresentação pra mim. Eu fiz algumas alterações Legal. eventualmente, mas ele preparou uma apresentação assim Bem impactante. muito assim, cheia de efeito, que eu não tinha condição, não tenho condição de fazer isso. E aí eu peguei aquela apresentação, fiz lá minhas modificações, e a ideia era que eu apresentasse esse trabalho do mestrado, de ultrassom focalizado, que não tem nada a ver com o que ela faz. Que era do congresso, na verdade, que você ia apresentar ou não? Você mudou? Era o mesma linha do que eu apresentei no congresso. Entendi. No congresso eu apresentei, no fundo, um método de medir a temperatura do cérebro usando ultrassom. E o meu mestrado era isso. Entendi. Foi. Então, sim, era a mesma linha. E aí, eu fui com ela, eu fui lá nesse dia, né? Cheguei aqui em Boston, preparado. Tinha apresentado, não tô zoando agora, umas 60 vezes essa apresentação de 30 minutos. Eu apresentei para todos os amigos que eu tenho. Eles devem me odiar até hoje. Eles devem estar craque em como o ultrassom consegue medir a temperatura do cérebro. 5 vezes pra cada Não, um. eu peguei gente, cara... Amigo arquiteto que sabe essas coisas agora. Deve cara- ter ganhado Exatamente. uma área. E eu fazia reunião com os amigos, apresentava e queria que eles me criticassem, assim, esse tipo É de bom você treinamento. apresentar pra um amigo arquiteto, porque é um cara que não sabe nada daquilo, que vai ser a única pessoa capaz de, tipo, falar: eu entendi tudo, não entendi merda nenhuma. Você tem que ter Então, uma se você franqueza pega uma ali. pessoa que não sabe absolutamente nada, é a pessoa que vai te dar crítica mais, porque Exatamente. o delta conhecimento ali é Sim. enorme. E me deram muita crítica boa, melhorei muito o inglês. Isso é uma dica até para o pessoal que se sente, que não fala muito bem inglês. Tem que treinar, né?
a dica que eu dou é treinem. Porque quando você treina falar aquela coisa 1 milhão de vezes, pra quem escuta pela primeira vez, parece, caralho, foda, esse moleque sabe falar, ou essa menina sabe falar. Sim. Então, foi o meu caso. Eu não falava inglês bem, Eu treinei pra cacete, e na hora de apresentar, eu apresentei bem, fluido. Confiante em tudo, né? Foi o dia mais nervoso da minha vida. Não, na verdade não foi. O dia mais nervoso foi a experiência que eu tive lá na Polônia, que eu já contei pra vocês. Que agora eu vou ter que contar também. Essa daí é... Nossa. Já conto essa, mas esse... Vamos só voltar pro pro segundo dia mais nervoso da vida. O segundo dia mais nervoso da sua vida? O segundo dia mais nervoso da minha vida. Você estava à beira correndo riscos de vida? Exatamente. Então, aí eu apresentei. E aí, no final da minha apresentação, eu fui com ela pra sala dela. Aí, tiro da minha mochila uma pilha de folhas, que são os artigos dela, todos iluminados. E, pum, eu tenho essa ideia. Ah, você foi apresentando tudo pra ela, tudo que você tinha pesquisado. E só tinha aquele tempo. Eu fui... Você fez o pitch. Fui pra conquistar. E aí, ela falou, cara, vamos fazer então. Vamos fazer acontecer. Você tá preparado. Eu acho, se tivesse que dizer, eu acho que foi uma maneira dela também ver quão sério eu tava em relação a essa ideia. Não foi só alguém do mestrado que jogou um e-mail assim pra... E ela viu que eu, um aluno de mestrado, que dentro da hierarquia da academia não é tão avançado assim, veio lá dos cafundós, apresentou e tá preparado, ela gostou. Fez a diferença. Exatamente. E aí ela topou. E aí o que aconteceu? Logo em seguida, eu tive a seguinte realização. Caraca, agora eu tenho que avisar meu orientador de Israel que isso está acontecendo. Você não vai mais com ele. Porque eu sempre tive medo, desculpa aí, Haim, mas eu sempre tive medo que ele me brecasse nesse processo. Que ele falasse... Que ele não quisesse continuar um doutorado, por exemplo? Que ele não deixasse eu avançar nessa história... Se eu tivesse sido tão transparente assim com ele, que eu não precisava ser como eu não fui, ou seja, mas se eu ficasse expondo demais, pode ser que ele bloquearia minha ida ao congresso, sei lá. E no início ele ficou meio impactado assim, talvez um pouquinho chateado. Você falou na lata também ou não? Não, eu falei de uma maneira soft assim. Mas depois ele viu que era win-win para ele também, porque ele depois viajou pro MIT, ficou aqui um tempão fazendo pesquisa com ela. Também. Partiu de mim a colaboração entre os dois. Legal. E aí, vamos voltar no primeiro dia mais nervoso da minha vida. Vamos fazer um pessoal não vai fazer um parênteses. Tem um bloqueio. Vamos mudar de assunto até. Vamos só fazer um break com essa história, tá, gente? Quando eu tinha 15 anos, eu fui numa viagem de escola para Polônia. Por quê? Na Polônia foi um dos lugares onde o povo judeu, na época da Segunda Guerra Mundial, mais sofreu. Tinha muito antissemitismo. E os campos de concentração. Alguns estão lá. De história... não. Deve ser até é um lugar, assim, que tinha 1 milhão de judeus antes do Holocausto. E terminou quase sem nenhum judeu. Entendeu? Morreram 6 milhões de judeus ali. Você tinha quantos anos nessa viagem? 15. 15. E aí a gente viaja. É comum as escolas do Brasil viajarem para Polônia e fazerem uma viagem de uma semana na Polônia e uma semana em Israel depois. E aí, durante essa estadia na Polônia, teve um dia, no último dia lá, a gente está saindo do hotel, lá em Varsóvia. E aí, de repente, eu só vejo 2 amigos meus sendo empurrados para cima de mim. E eu caio no chão, assim, do nosso quarto do hotel. E aí a porta meio que fica meio que aberta, fechada, e entra o cara. Um cara aleatório. Aí eu falo assim na minha cabeça, que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? Eu tava indo tomar café, era 8 da manhã, tá ligado? American Pie, um negócio tipo totalmente... de filme, assim, que tá todo mundo muito louco ou eu tô louco? Bizarro. E aí o cara se fecha assim e fala que tem uma bomba. E fala que ele tava tipo com uma mochila com a bomba e... Ele falou que tem uma bomba e não sei o quê. De novo, tudo em inglês. Eu com 15 anos não falava muito bem, não. Tipo assim, de novo... Bomba, alguma coisa. Só a palavra-chave. Ele falou, fudeu, então. E aí... O que eu tô fazendo aqui? E aí ele falou, isso é um sequestro. Vocês estão sequestrados. E nós 3 estávamos sentados, né? 3 cadeiras. Ele fechou, assim, a porta e parece que depois a gente descobriu que ele tava fazendo uma porrada de merda no hotel. E ele meio que mexeu com umas meninas lá embaixo. Foi uma história meio estranha.
E aí ele se fechou com a gente no quarto e tinha gente andando no corredor que viu tudo acontecendo. Nossa. E de repente, a gente dentro do quarto, a gente começa a escutar sirene. Polícia. E aí... Não, o hotel foi evacuado. E aí o cara fala que tem uma bomba e que aquilo pode durar dias e etc. E aí no fim... E ele... Foi um ataque antissemita, né? Ele foi de a gente ser por judeu. causa de... Ele falou isso. Sim. Ele falou, vocês judeus, etc. Ele falou coisas desse gênero. Que absurdo, cara. E foi o dia mais nervoso da minha vida. Puta. Durou 1 hora esse episódio, onde ele ficou lá botando terror mesmo. Foi um ato de terror. Sim, é um terrorismo. Foi um terrorismo. Terrorismo. Eu achei que eu poderia sair sem vida dali, porque, Claro. Não, porra, com certeza. Um cara, você Uma tem 15 bomba. anos, cara dobro do seu tamanho. fudeu. E aí, de repente, eu lembro da polícia estourando a porta, e aí pegou o cara. Metendo pontapé, mas não teve negociação, não teve nada. Cara, não Tentaram teve. fazer algum tipo de contato ou não? Eu acho que não. Só explodiram a porta e saíram dando porrada. Exatamente. E saíram pegando cara e etc. A gente foi pra delegacia e Teve que etc. prestar depoimento e tudo mais. Nossa, aí essa hora deve ter sido... Ali eu demorado renasci. 3 semanas ali. Ali eu renasci. Conseguiu continuar a viagem ou não? Daí você voltou pro Rio de Janeiro? Não, eu continuei a viagem. Foi demais a viagem, assim. Valeu muito a pena, apesar disso. Mas isso era só a história pro pessoal não ficar curioso. Como que é? Voltamos a respirar. Acho que dá tranquilo pra entender que é o segundo dia mais nervoso. né? Tranquilo. Tranquilamente. doutorado, É acho que que- você tava ali em risco Então, de vida, né? exato. E o outro Todo mundo Exato. que estiver ali aplicando agora com mestrado, doutorado e achar que tá no dia mais nervoso, a gente fala, sempre pode ser pior. Lembrem da minha desgraça. Lembrem Não dessa por uma outra história. oportunidade, né? Exatamente. Então, que seja nervoso por Nossa. oportunidade, não por Tem o nervoso bom e o nervoso porque você tá Exato. fudido. Nossa, Tipo isso. Tá na Exatamente. Exatamente. Você vê sua vida ali. Ou seja, não existe não nervoso. É ou nervoso ou por um motivo ou por outro. ou nervoso, porra, tu tá fudido, brother. Melhor você tentar ser sempre nervoso pro bom, pro bem. Voltando pro nervoso Mas voltando também, pro- começo do seu doutorado. A Isso. aprovação, você veio direto de Israel, você nem fez um pit stop no Brasil mais. Quer dizer, começo do doutorado, você falou mestrado. Não, doutorado. Do doutorado. Então, aí eu fui pro congresso lá com o meu orientador e a gente voltou para Israel e aí finalmente fizemos os calls para a gente conseguir determinar qual seria efetivamente o projeto do meu doutorado. E aí o projeto do meu doutorado, qual era? Era utilizar esse ultrassom que a gente falou, né, para abrir uma janela terapêutica no cérebro. Aí você vai me perguntar, como assim, Daniel, eu janela tô terapêutica? viajando. Agora. Exatamente. Então vamos lá. O nosso cérebro, ele tem uma membrana que envolve a maior parte dele. Se chama barreira hematoencefálica. Essa membrana, imagina que evolutivamente ela nasceu, ela está ali para tentar prevenir, por exemplo, que um vírus que está na tua corrente sanguínea não entre no Suba cérebro. e encontra isso. É evolução, tipo, é importante. A maneira que o corpo já encontra. É isso. E o cérebro Firewall, é muito ali. diferente dos outros órgãos. Uma das razões é essa. Além tem também um perfil diferente a nível imune, né, no cérebro, mas enfim, é uma evolução que o corpo humano teve para Até prevenir. medicamento é difícil de entrar no cérebro. Você Aí já a gente chega comentou nisso. A gente chega nisso agora. Ah, aí que tá em a janela, tá. talvez. A barreira hematoencefálica, ela previne mais de 98% dos medicamentos que existem de entrar no cérebro. E medicamentos que sim entram no cérebro, em média, 1% da dose entra no cérebro. Caramba! Então, Eu vou nada, repetir. Você vai E pegar... daí você vai tem... pra onde o resto da dose? Vai É, seu diluindo corpo pro tá- corpo. Não, aí vai sendo filtrada e Sendo excretada. filtrado, Tá. É, uma Só porrada que no corpo você e entende o que cérebro não chega. 98% do universo de drogas não entra Não. no cérebro e dos 2% que entram, de 100% da dose deles, 1% entra no cérebro. Ou seja, você quer tratar um câncer de cérebro, é muito difícil encontrar um fármaco eficaz que entre no consiga cérebro chegar e... quebrar essa barreira. E Exatamente. tem uma eficácia dentro do cérebro. A gente está funciona? limitado, por exemplo, no caso de câncer de cérebro, por fármacos que penetram a barreira hematoencefálica. Porque você não vai dar para o paciente um fármaco que não penetra na barreira hematoencefálica. Não faz sentido algum. porque Exato. Vai chegar na hora que você... Só que os fármacos que entram na barreira hematoencefálica nem sempre são os mais Então, eficazes. não Inclusive tem. no câncer de cérebro é esse o caso. Por isso que é difícil A tratar. temozolomida, que é a droga que é usada no câncer de cérebro, glioblastoma, por exemplo, ela penetra relativamente no cérebro, na barreira hematoencefálica, mas ela não é tão eficaz. Então é um grande problema no
tratamento de algumas doenças do cérebro. Alzheimer também, e Parkinson. Todos esses remédios são complexos de conseguir efetivamente tratar a doença. Agora, só uma janela, para quem é muito leigo, então, uma aspirina, um remédio comum para dor de cabeça, é porque ele é eficaz mesmo ou porque ele só rompe a barreira? Não, então, ele não rompe a barreira. Esses remédios, em geral, não rompem a barreira. O que acontece é que eles conseguem penetrar a barreira hematocefálica. Então, eles conseguem entrar no cérebro. Então, é por causa da... Existem vários mecanismos de... E aí já estou entrando no que eu estudei no doutorado. Existem vários mecanismos de penetração na barreira hematocefálica. Um deles é entre as células. Então, você tem 2 células, tem um espacinho aqui que dá para entrar. Esse espaço tem normalmente menor do que 1 nanômetro. Tem moléculas que entram por aqui. Tem também proteínas na membrana que fazem o transporte para dentro. Tem também a penetração de moléculas que são lipossolúveis. O que quer dizer isso? São moléculas que se difundem na membrana da célula. Então é mais fácil, elas só entram. Então tem vários tem 6 ou 7 mecanismos mas enfim, é muito difícil arranjar fármacos que entrem em concentração alta. Então o que se viu? Um professor aqui de Harvard, professor Nathan MacDonald, em 2001, ele percebeu o seguinte: cara, se eu pegar esse ultrassom que transmite ondas de som num focozinho, e nesse focozinho eu tiver contraste é tipo o que se usa, por exemplo, para fazer exame de ultrassom. Você pode usar o contraste de ultrassom, que no fundo é o quê? É uma solução, é um líquido cheio de microbolhas. É só isso. Se eu pegar esse contraste, injetar numa veia que está no foco, né, do ultrassom, e as microbolhas estão navegando aqui nessa veia, e eu focar o ultrassom nesse ponto, só nesse ponto, eu faço essas microbolhas fazerem esse movimento. Elas expandem e contraem. O nome disso é cavitação estável. E o que acontece é que somente neste ponto eu começo a exercer forças na parede da barreira da barreira hematocefálica. E aí você abre poros. E o remédio consegue? Naquele ponto. E aí, se você tiver no sangue também o remédio extravasa para dentro do cérebro. Que loucura. Isso é uma janela terapêutica. Poxa vida. E você tem que ter o remédio... injetado na corrente sanguínea também. Com a E tem droga que ser no o remédio paciente. certo, né? Assim. Então, aí que tá. Você não tá mais tão limitado, né? Você pode usar algo que tenha melhor eficácia. Exatamente. Porque agora a penetração vai chegar... Exatamente. Então você pode usar um Isso remédio mais abre, eficaz. Sim, o portfólio de... Se eram só 2% dos remédios que entravam no cérebro... Eu consigo concluir em porcentagem? O quanto consigo aumentar? Dá para aumentar. Tem algumas estimativas de alguns %. Tipo 5%, que já é... Nossa, já é... Vai 4%, 5%. Eu sei de algumas... Normalmente, essas pesquisas mostram quantas vezes mais, comparado com o controle, onde a barreira hematoencefálica está intacta, quantas vezes mais você viu o remédio no cérebro, quando você faz essa terapia. Em geral, pode ser desde 3 vezes até, sei lá, tem pesquisa mostrando as coisas bizarras, mas... Vamos dizer assim, 10 vezes. De 3 a 10 vezes, assim, em média, assim. Então você começa a aumentar muito a carga terapêutica que consegue chegar em certas regiões do cérebro que não conseguiriam chegar. Aí vamos falar do meu doutorado agora. E no meu doutorado, a gente usou essa técnica para abrir a barreira hematocefálica e fazer a entrega de nanopartículas que tem um fármaco e tem um corante na nanopartícula. E aí você consegue fazer com que a nanopartícula penetre. A nanopartícula tem 80 nanômetros. Lembra que o espacinho era 2. A nanopartícula tem 80 e ela entrava. E consegue? Então você multiplica o espacinho ali por 40, mais ou menos. Não, ou até mais. Nanopartículas maiores... Não, depois volta... Então, a barreira hematocefálica, em geral, ela volta ao estado dela natural dentro de 24 horas. Então é transiente. Por isso que é muito atrativo. E aí a gente fez a entrega dessas nanopartículas para o cérebro para tratar câncer de cérebro, o glioblastoma, que é o câncer mais comum em adultos e infelizmente é o mais letal, muito difícil de tratar. Ele sempre volta, é muito, muito complexo. Enfim, e deu certo, foi do caralho esse projeto. Conseguiram comprovar a tese. E foi muito legal, porque você tem essas nanopartículas que tem esse corante,
Então você conseguia ver as nanopartículas no cérebro por fluorescência. Você tirava foto do cérebro dos camundongos, você vê lá uma bolinha onde é que o ultrassom foi aplicado, que brilha. Enquanto que cérebro exatamente ali. Enquanto que cérebro que não recebeu ultrassom, não conseguiu penetrar. Você não vê nada. Tá, então você confirma que ali tem maior penetração. Olha que doido, às vezes, desculpa, a gente pensa, né? Nossa, eu queria que existisse um remédio para cura do câncer. Às vezes não é o remédio, às vezes é a maneira como o remédio vai chegar até você. É uma coisa que a gente não pensa, não né? Foge do senso comum. Foge muito do senso comum. Uma das coisas que a gente diz muito no meio é que às vezes não é muito falta de remédio, e sim a falta de entrega de remédio. Não consegue ativar no lugar certo. Em inglês, no caso do cérebro, né, a gente fala delivery. É um problema. Porque existem remédios muito bons. Você tem a doxorubicina, por exemplo, que é um quimioterápico, que ela é muito eficaz a nível de matar a célula do câncer. Porém, o que acontece com ela é que ela tem efeito cardiotóxico. Então você não pode dar uma injeção sistêmica tranquila que pode gerar... Exatamente. Vai parar. E como que faz para aplicar em loco, talvez? Tem como manusear isso em loco? Tem. Não, então, a doxorubicina, existe uma formulação, por exemplo, que você usa um liposomo. Liposomo. É um liposomo. O que é um liposomo? É uma nanopartícula que encapsula a doxorubicina. Aí você consegue reduzir os efeitos, por exemplo. Mas aí ela consegue chegar... Ela é tratada principalmente para qual tipo de câncer? Eu não estou seguro, lugar, mas assim. tem alguns cânceres que a doxorubicina liposomal, ela já é um fármaco que você pode usar. Em inglês, o nome comercial é Doxil, é o nome dessa formulação. Mas você perguntou em loco. E aí a gente já vai avançar, e eu já vou falar só um spoilerzinho. Você pode usar, por exemplo, que é algo que eu trabalhei também no doutorado, um hidrogel. Que é tipo uma esponja biológica que você enche de doxorubicina e implanta em cima do tumor. Aí ela vai soltando em doses homeopáticas durante um tempo. Legal. Dura mais ou menos quanto? Uma semana, assim? Você pode tunar. Você pode tunar para quanto tempo você quiser. Que é um pouco o trabalho que eu faço hoje em dia aqui na startup. Quase em qualquer tecido, assim, você pode colocar uma esponja ali, acoplar. Como que você cola a esponja no lugar? E ela boa pergunta. Tô tentando imaginar isso no corpo humano. Tem uma esponja assim. Então, em geral, você pensa no caso de um câncer de cérebro, tá? Existe lá um câncer crescendo. Uma opção poderia ser... Porque esse câncer, em geral, ele é removível. Ele é sempre removido quando dá. E o tratamento de câncer, no geral, sempre envolve, quando é possível, a remoção por cirurgia. Uma parte do tratamento é a remoção por cirurgia do máximo possível que dá para tirar do câncer. Se eu tivesse que, assim, generalizar, pelo que eu sei. Imagina você, no caso do câncer, você remove o tumor e você implanta o hidrogel ali em cima. Daí ele vai soltando ali na região. Na região que pode ter células que você não conseguiu remover. Não tirou. Exatamente. Então isso é um projeto que está acontecendo aqui no laboratório. E ela não é tóxica para as outras células? Ela não faz mal assim? Você deixa, tipo, acho que eu tirei todo o tumor, talvez tenha. Eu arrisco deixar uma droga que pode prejudicar as outras? Então, você tem que imaginar que existem várias categorias de drogas, né? Você pode usar uma droga que é mais quimioterápico. Isso que era aí que eu queria chegar, porque hoje no conhecimento comum, câncer, quimioterapia, né? E pelo que você está falando, existe um universo muito além disso, que engloba pesquisas, assim, gigantes e muito bem embasadas, né? Então, explica como que vai além da quimioterapia, o que é a quimioterapia e como que vai além disso? Muito boa pergunta. Então, realmente, vamos dizer assim, nas décadas... Até mais ou menos a década de 90, existia um paradigma muito claro de vamos tentar matar o câncer. Vamos tentar eliminar todas as células do câncer usando fármacos, etc. Daí que vem a quimioterapia, que você usa essa classe de remédios para matar a célula que se multiplica muito rápido. Então, você tem a doxorubicina, você tem várias outras. Beleza.
Só que, recentemente, nas últimas décadas, várias outras classes, mas principalmente a classe chamada imunoterapia, vem sendo cada vez mais desenvolvida e amadurecida. O que é imunoterapia? O paradigma é um pouquinho diferente. Por quê? Na quimioterapia, enquanto você quer matar todas as células que se multiplicam, etc., na imunoterapia, o teu objetivo não é matar diretamente o câncer, mas você, de maneira geral, dá um gás no sistema imune que estava dormente, por isso que um câncer cresceu, para agora atacar o tumor. O próprio sistema imune, por isso que imunoterapia Exatamente. vai atrás. Então é um approach um pouco diferente, você percebe? Que você não está atacando a célula de câncer direto. Tunando o seu sistema. Você está dando um boost. Você está dando um boost. E como que se você provocar, assim, até uma droga? Como que é esse Existem tratamento? várias estratégias. Uma delas, por exemplo, que foi até... que usa inibidores de checkpoint, eu vou explicar o que eles são, ganhou o prêmio Nobel, né? O Jim Allison, até tem um livro que eu recomendo muito, chamado Breakthrough, excelente livro. Já ouvi falar. Excelente livro, ele conta do desenvolvimento desse fármaco, nem sei se foi ele que conta, ou alguém escreveu sobre ele, mas livro excelente. Enfim, os inibidores de checkpoint, que nada mais eles são? Eles são moléculas que bloqueiam uma ligação que existe entre células do tumor e as células T. T são as células do nosso corpo que teoricamente seriam o exército que atacaria diretamente a célula do tumor. Então o Jim e o grupo dele, né, há décadas vem estudando essas moléculas que conseguem se ligar a um dos lados, né, dessa ligação. E aí, essa ligação não acontece mais. Essa ligação ela é inibitória. Então, se uma célula T toca através dessa ligação numa célula do tumor, a célula T fica inativada. Ela pensa que aquela célula do tumor, no fundo, é o quê? Uma célula saudável. Um tecido normal. E aí ela vai para outro lugar. Porque, em geral, Ela não para ali. nós temos células tipo essa que está toda hora vasculhando o nosso corpo. Só que se a célula do tumor se veste, se disfarça como uma célula saudável, a célula T não sabe. E aí o tumor cresce. Além de que um tumor, por exemplo, ele também, mesmo que a célula T queira atacar o tumor, a célula T que entra, em geral, em minoria dentro de um tumor, cheio de célula que está liberando, vamos dizer assim, você entra tem um assalto acontecendo num banco. Você é um policial. Você entra, só que os assaltantes estão todos preparados. Jogaram cortina de fumaça, spray de pimenta no ar. Você não consegue fazer quase nada. Você tá, o quê? Perdido. Você não consegue nem saber o que você tem que fazer. É o que acontece com as células T. Elas se aproximam dentro de um tumor, muitas vezes. No caso do cérebro, por exemplo, a gente chama que os câncer de cérebro, o glioblastoma, ele tem um microenvironment, ou seja, um ambiente microtumoral muito imunossupressivo. Então, ele suprime a atividade do sistema imune. Então, mesmo que você tenha uma célula que chegue lá, ela não é eficaz. Tem até um termo para isso na medicina chamada que ela fica exausta. Então, ela começa a expressar vários dessas proteínas que acabam inibindo ela mesma. Então, assim, existe a imunoterapia. Existem outros tipos de terapia que, no fundo, elas também estão ali como métodos de tratamento de tumores, mas com uma abordagem um pouco diferente da quimioterapia, que ela é realmente tóxica. Tem... Uma coisa, meu pai teve há 6 anos atrás, e já tá ok, não se Graças repetiu, um câncer de bexiga. E ao invés do médico lá em São Paulo, ele falou, não vamos fazer químio, a gente vai aplicar vacina de tuberculose em você. Isso é um método de imunoterapia. Exato, agora você falando isso, eu falei, estimula totalmente ali o corpo. Porque vacina, né? Eu falava, que tuberculose, como, vacina, né? Qual é a correlação? Nossa. E tem áreas, assim, muito fodas que estão nascendo aí. Por exemplo, a área de vacinas, já se descobriu que tem várias vacinas que a gente toma na infância, que pessoas que estão vacinadas para aquelas doenças têm uma resposta melhor a um tumor, por exemplo. Tá. Por causa que deve estimular, então... Porque não se sabe exatamente por quê, mas tem a hipótese de que o antígeno que você experienciou ali com aquela vacina,
muitas vezes é parecido com alguns antígenos que algumas células do tumor podem ter. Isso é uma das hipóteses. Pode ser também alguma coisa relacionada com o que você disse também, que aquele estímulo de alguma maneira. Tem alguma maneira, exatamente. Só que, por exemplo, outra área que está se descobrindo agora e que está ficando muito forte, que é a área de como o microbioma, a nossa flora intestinal, consegue influenciar no tratamento de câncer. Uma flora intestinal ativa, saudável, consegue... Kombucha, a gente tá bem kombucha. Então, ninguém entende ainda bem como a coisa se dá. Mas o que tem uma certa correlação. Tem uma correlação. Tem uma correlação e tem uns experimentos muito loucos, muito fodas. Por exemplo, eles pegam ratos, por exemplo, e eu não sou dessa área, pessoal, então me perdoe se eu estiver falando mais nele. Mas você já sabe mais que eu. Mas eu vou navegar, eu vou navegar. Super, eu vou navegar. Mas, por exemplo, existe uma área de transplante fecal, que é o seguinte, ratinhos que, por exemplo, têm uma flora intestinal determinada que ajuda numa resposta imune a um tumor, por exemplo, muitas vezes você transplanta o cocô do ratinho de intestino para intestino e o ratinho que recebe aquele transplante começa a responder melhor. Caramba! Muito que legal. Loucura! Muito legal. O que a gente faz para ter uma flora intestinal boa agora? Eu tô Agora é interessadíssima kombucha. Eu acho que assim, não é minha especialidade, mas as coisas que eu já li dizem tudo que a gente já sabe. Adotar hábitos saudáveis, comer fruta, comer comida de verdade. Essas frutinhas de geleia que você traz pra gente no podcast, tá incluso ou não? Isso aí não sei se é comida de verdade. Mas é fruta real. É fruta real. Mas é tudo que a gente já sabe, tudo que os nutricionistas aí estão falando há alguns anos, comer comida de verdade. E porque o que tem acontecido é que parece que determinadas populações de bactérias podem fazer com que o sistema imune... Porque o sistema imune está num equilíbrio com essas bactérias. Essas bactérias estão se proliferando na flora intestinal, o sistema imune está atacando, está meio que uma simbiose às vezes. Então, essa interface do sistema imune com as bactérias influencia na interface que o mesmo sistema imune tem com o câncer. Entendeu? Porque o sistema imune está aprendendo, está ali falando, está sendo inibido, está sendo estimulado. Isso também tem um reflexo no câncer. Vou dar um exemplo só. Teve uma pesquisa que saiu recentemente, onde se descobriu que a vitamina D ela consegue modular as células do intestino, que por sua vez conseguem modular os tipos de bactérias que estão em cima do intestino, ou seja, a nossa flora intestinal, que por sua vez conseguem influenciar numa resposta a um tumor. Nossa. Por exemplo, no melanoma. Então a vitamina D chega nesse Além do fato que a vitamina D tem efeito diretamente no sistema imune, o que não se sabia muito bem é que a vitamina D consegue modular o microbioma, a flora intestinal, e que essa modulação tem um reflexo numa resposta a um tumor. Então, por exemplo, ratinhos que tinham alta disponibilidade, eles usaram um ratinho geneticamente modificado, que eles têm alta acumulação de vitamina D nos tecidos. Porque, em geral, a gente tem uma proteína no sangue que reduz um pouco, ou regula, na verdade, a vitamina D. Então, esses ratinhos que tinham muita vitamina D nos tecidos, eles respondiam muito melhor a um tumor do tipo melanoma, por exemplo, que é um tumor de pele. Caramba, que estudo, que coisa. E aí eles fizeram... Saiu na revista Science, é uma revista de bastante boa reputação, mas claro que tem que ter, assim... Tem que ter cautela, não é agora sair tomando vitamina D, porque também não é assim. Não é assim. Então, não é de longe a minha recomendação. Não é indicado. O podcast foi comprado. O podcast não recomenda. Não é, isso é uma pesquisa. Sim. Pesquisas têm falhas, pesquisas têm vieses. Isso tem que ser comprovado ainda em várias outras pesquisas. Mas só terminando, o que essa pesquisa descobriu? Essa pesquisa também fez um estudo em humanos e viram que seres humanos que eles mediram lá uma proteína que é um reflexo de maior ou menor presença de vitamina D no organismo. Eles viram que maior presença de vitamina D aparentemente tem uma menor incidência
de tumores, ou as pessoas que têm uma maior vitamina D no organismo. E para pacientes de câncer, eles viram também uma melhor resposta a imunoterapias, essas terapias que a gente está falando, para pacientes que têm altos níveis de vitamina D. Olha como consegue influenciar, então. Desde tudo, a flora, Não, que vai tudo isso- conectado. Essa área de microbioma, imunidade, câncer, tá Bombando. florescendo e bombando muito agora. Nossa. E falando em melanoma, vamos falar do doutorado, voltando aqui. E que você falou também que trabalha com Hidrogel, gel, exatamente, com hidrogel, já estamos que ele chegando. O segundo projeto do meu doutorado, que eu diria que esse foi o projeto que com maior impacto potencialmente clínico, é na área de melanoma. Então, em geral, as imunoterapias, elas têm revolucionado o tratamento de melanoma. Em 2011, por exemplo, que foi quando foi a primeira imunoterapia que o Jim Allison aprovou, o primeiro inibidor de checkpoint, como a gente falou, pacientes, 50% dos pacientes viviam menos de 9 meses. Nossa. Com melanoma avançado, eu estou falando, que é o estágio mais avançado do melanoma. Porque já está metastático, etc. Claro. no corpo inteiro. Depois dessa terapia, você tem quase 50% dos pacientes respondendo. E pacientes vivos depois de 5 anos. Nossa. De 9 meses. Não, tá revolucionando. Ele ganhou o prêmio Nobel, o Jim. Merecidamente. Merecidamente demais. E o trabalho que ele começou, agora existem vários tipos de checkpoint. Essa ligação entre as duas proteínas que a gente está falando se chama checkpoint. Mas agora existem várias, já que estão sendo bloqueadas com moléculas parecidas. Ele Né? plantou a sementinha na cabeça do cientista. Exatamente. Todo mundo Não, ele tem uma história foda. Foda. Ele, era viciado no trabalho, tipo assim, meio louco, assim. Deixou a família de lado. Foi uma história meio louca, assim. Mas pra humanidade foi bom. Pra humanidade foi bom. Teve o ônus e o bônus. O bônus ficou pra Exatamente. pra humanidade. Pra vida o ônus dele. a vida pessoal. Exatamente. dele. E aí, voltando, os pacientes de melanoma que são tratados com imunoterapia, então você tem uma porcentagem decente que responde e se cura, mas você tem uma porcentagem que ou não responde, ou começa a responder e deixa de responder. Não consegue manter, então. Não tem consegue. estabilidade, não. Exatamente. Se chama imunorresistência. O tumor desenvolve mecanismos de se esquivar dessas técnicas. Então, o que acontece? O que a gente pensou nesse projeto? Que foi um projeto eu já estava aqui em Boston. Eu vim para desenvolver esse projeto aqui em Boston em 2020. A gente pensou o seguinte, cara, e se a gente, desenvolvesse uma terapia nova, uma imunoterapia nova, para estimular o sistema imune? E hoje em dia, em inglês, esse tipo de terapia que eu vou contar se chama in situ vaccine. Ou seja, uma vacina para o sistema imune aprender o que é um melanoma e ir lá atacar. Eu já vou explicar o que é esse braço. E o segundo braço será que a gente consegue usar tipo um band-aid que a gente desenvolveu no nosso laboratório para dizer se aquele tumor está respondendo ou não? Com um medidor, então? Já explico como. Mas é tipo um band-aid. Você cola em cima do tumor, coleta, processa esse band-aid e diz se o tumor está respondendo ou não. Porque imagina o impacto. Você pode, então, começar a dizer se um paciente vai deixar de responder, já tomar uma medida antes, né? Tem um impacto. A ajustar, tentar outra medida. Tentar outra, exatamente. A gente fala nesse contexto, estratificar paciente. Esse paciente aqui vai ser bom para esse tipo de tratamento, esse aqui vai ser bom para esse tipo de tratamento. Legal, personaliza. Exatamente. É muito nesse contexto de medicina acha um jeito de medir. personalizada. Medir. Você tem que medir para saber exatamente. a eficácia. E não invasivamente. Isso. Então, como é que a gente... Qual era a terapia? Era usar ultrassom de novo. Vocês veem que eu tô ali... Esse ultrassom não dá pra usar tudo. Não. É igual, sabe, Esse começo. casamento grego, que tem aquele pai que espreia rumos em tudo. É tipo eu com esse ultrassom. Você com esse ultrassom se leva pra todo lugar. Exatamente. Vamos. Só que dessa vez eu não estou vibrando a barreira hematocefálica, a gente está falando da pele. A gente está aplicando esse ultrassom com alta intensidade para queimar uma parte do tumor. E aí, quando você mata essas células do tumor, o que você está fazendo na prática? Você está liberando os conteúdos de dentro da célula do tumor e membranas, proteínas da membrana. E aí, isso serve de quê? Serve como se fosse uma vacina de antígenos. Você está liberando antígeno ali dentro do tumor para o sistema imune vir, entender como funciona. Pegar, levar lá para os centros de processamento que eles têm, que se chamam os linfonodos, e aprender o que é um tumor. E aí ir e atacar o tumor.
Só que tem um elemento aqui. Doideira. Deu pra entender ou foi Deu, muito deu, complexo? Não, entender, deu pra pra entender entender. tudo. Basicamente, você Seu tá próprio corpo tratando o desenvolveu assim. tumor por explodir o tumor. Sim, uma parte dele. Uma parte dele. Ah. E aí, mas isso aí não era puramente isso, né? Isso foi um dos grupos que a gente usou, mas a ideia era, justamente porque a gente sabe que o tumor, em geral, é um ambiente muito imunossupressivo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa nanopartícula que a gente desenvolveu aqui no laboratório, vamos injetar junto. Então vamos tratar com calor e injetar essa nanopartícula que estimula o sistema imune. Imagina uma nanopartícula que ela, uma vez que ela entra dentro de uma célula imune, é como se ela estivesse dando um tapa na cara da célula imune. Fica ligado aí, um pescotapa. Acorda aí. Acorda aí, meu irmão. Aí a célula imune vai à loucura e fala, cadê? Cadê esse antígeno? Cadê esse antígeno? Nossa. E aí o que aconteceu foi que a gente tratou um grupo com essa terapia, então a gente queimava uma parte do tumor, na outra parte injetava esse líquido com essas imunoterapias, que para o pessoal que entende, a gente usava um agonista de STING, que é o agonista de STING? Em inglês, STING agonist. STING é uma proteína do retículo endoplasmático, desculpa pela tecnicalidade, que é uma organela dentro da célula, mas está sendo proposital. Sim. Só que uma vez que a célula está ativa, essa proteína ela migra para a membrana celular. Enfim, e aí isso estimula. No fundo, qual é a ideia? A ideia é que a gente usava a terapia mesmo, a imunoterapia, era um fragmentozinho de DNA, que uma vez que está dentro da célula, a célula vai à loucura, porque DNA não é para estar dentro da célula, é para estar no núcleo. Então, se ela coleta DNA no citosol, que é aquele espaço entre o núcleo e a membrana, a célula imune vai à loucura. Fudeu, tem uma célula aqui do lado que está morrendo. Vamos alertar. Então esse é o pescotapa. Legal. Esse é o gatilho para todo Exatamente. o sistema. É um cyclic dinucleotide. Nucleotídeo é de DNA, né? Então é um pedacinho de DNA que no fundo que está no citosol e a célula imune vai à loucura assim, fudeu. Tem alguma coisa acontecendo aqui ao redor. Vou ter que ficar ligado aqui. Exatamente. Fofinha. Exatamente. E aí a gente fez isso, nesse braço. Quais E logo depois de tratar, a gente aplicava esse band-aid, coletava. Então a gente tinha esses dois projetos rolando em paralelo. Então, cara, esse método de fazer uma vacinação local, in situ vaccine, em inglês, deu muito certo. Os ratinhos se curaram. Tipo, todos os ratinhos se curaram que a gente fez dessa maneira. E esse tipo de abordagem está muito bombando agora na literatura de câncer e também na clínica, porque não usando ultrassom especificamente, acho que ultrassom em alguns anos, vamos ver se esse paper vai ter relevância, mas muito na área de usar uma radioterapia, por exemplo, para queimar um tumor e usar uma imunoterapia para estimular. Então é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Talvez o tratamento menos invasivo que se poderia ter para um tratamento. O problema só da radioterapia é que ela é ionizante. Ela pode causar danos no DNA e eventualmente um câncer. O ultrassom não tem isso. O lateral daí. Então, nesse sentido, a gente conseguiu ver que esse grupo que a gente tratou com essas duas terapias, respondeu muito bem e que isso era observado nos biomarcadores que a gente processava com o Band-Aid que a gente criou. O que sugere que a gente pode monitorar uma resposta baseado nos biomarcadores. Porque a gente tinha a resposta desse grupo e a resposta de ratinho não tratado, ou ratinho tratado com uma das terapias. Então, foi muito legal desenvolver esse projeto. E esse projeto aí deu muito certo, assim, saiu em alguns lugares, foi bem legal aqui. Legal. E aí, o que aconteceu? Já avançando para o gel. Chegando no final do meu doutorado, a gente está falando de 2022, janeiro, minha orientadora daqui, essa, né, que eu tive uma história com ela. Desde Israel. Ela vira pra mim e fala, Daniel, você não vai voltar pra Israel. Porque, de novo, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu vou voltar pra Israel. Naquele conflito de novo. Mais um pontinho. Terapia, fudeu. Aí, você não vai voltar pra Israel. E aí ela falou, eu cofundei essa startup e eu quero que você seja o cientista líder dessa startup. E que startup é essa? É a startup que eu tô hoje, que fica aqui incubada. Aqui do lado, a gente está no iLabs, no Harvard Life Lab, que se chama BioDevic. Devic, em hebraico, é cola.
Bio é bio, né? Então é uma cola biocompatível, que é, na verdade, um gel. Esse mesmo gel que pode ser usado no cérebro, ele pode ser usado em outras partes do corpo. É um gel que ajuda a prevenir sangramento interno. Então, hemorragia interna. Então ele pode ser aplicado, por exemplo, em cima de uma úlcera no estômago, em cima do cólon, né, alguma ferida no cólon, ou pode ser aplicado em cima do sistema vascular, onde você tem uma hemorragia, ou usando uma tecnicalidade, uma anastomose, que é, na verdade, a ligação de duas vessels, né? De um vazamento ali, alguma coisa. Exatamente. Faz uma cicatrização. E é tipo um selante, você sela, né? É tipo um cimento. Imagina que é um cimentinho, só que é um gel, literalmente, não é duro igual um cimento. E aí a Biodevic é a startup que eu tenho trabalhado desde então. E estamos aí, na luta. Empreendedor. Já tem 2 anos, então, nessa... empreendedor. Exatamente, que é um pouco shift da ideia de pesquisador, né? Porque mas você ainda é um pesquisador, agora para iniciativa privada. Exato, mas o mindset muda, né, um pouco. É mais focado depois numa aplicação. Exatamente, é focado numa aplicação. Eu acho que, assim, muita gente me pergunta, agora você mudou alguma coisa? Cara, eu acho que a pesquisa não muda. A pesquisa é muito parecida. Sim, né? a metodologia, a preparação. Que você tem, só que você está mais guiado. Né? Você tem um foco ali mais comprometido, porque se não der certo o retorno financeiro lá na frente, a startup vai... Exato, não é que agora você pode explorar qualquer ideia que você tem. Se você está numa universidade, qualquer resultado é um resultado relevante, né? Até se não tiver aplicação. Quando a gente fez o podcast com a Marcela, ela falou muito disso também. Ela tratou muito bem isso. Porque daí na próxima pesquisa já se usa todo aquele conhecimento que outros pesquisadores fizeram parecidos ou no mesmo ramo, para não começar por ali, né? Para pegar um caminho novo. A questão que é um pouco shady também, né? Isso é outro tópico por si só, mas em geral as pesquisas elas publicam o que deu certo, né? É raro você ver pesquisa que publica o que deu errado. Então é outro tópico aí, um pouco shady aí que existe na academia. Só que eu concordo no sentido de que no meio acadêmico, em geral, você tem uma liberdade maior de pesquisar coisas que estão dentro do que você quer, né? Ou dentro da linha de pesquisa. Dentro de uma startup, que, por exemplo, a minha, que está desenvolvendo ali um produto muito claro que nos Estados Unidos, e é legal explicar para o pessoal entender, esse tipo de produto, que é um produto que não tem um fármaco, é só uma barreira mesmo, que eu chamo de band-aid dentro do corpo. No futuro, vocês pensam em colocar um fármaco ali dentro ou não? A gente pensa em colocar um fármaco ali dentro, porque você perguntou como é que um gel pode aderir. O nosso gel foi criado depois de 10 anos de pesquisa no MIT, no laboratório dessa professora, onde ela desenvolveu métodos de adesão a tecidos biológicos. Nossa. Então a startup pode ser fundada há 2 anos, mas a pesquisa aí que... A pesquisa que está aí em cima tem patente pra caramba, claro. Entendi, já está há muito tempo, né? Muito tempo. Então, assim, é uma... E aí, eu acho que é legal explicar pro pessoal que esse tipo de... esse tipo de device, né, que é um equipamento mesmo, é considerado um medical device aqui nos Estados Unidos. E quando você está falando de medical device, qualquer medical device nos Estados Unidos, e acredito que no Brasil teria lá a Anvisa ou alguma agência reguladora, aqui existe o FDA, Food and Drug Administration. E o FDA, ele controla e ele tem lá exatamente o que você tem que fazer, uma receita. Para você ter um produto, para ser considerado por nós, você tem que fazer um estudo de biocompatibilidade, um estudo, e eu estou falando só no meu caso de ser um medical device, um estudo de biocompatibilidade, um estudo onde você vai implantar e vai ver a resposta imune do porquinho lá. Ou você vai implantar e vai ver se o porquinho teve febre. Várias dessas. Você tem que ter um método para escalar. Ou seja, você já tem que ter o seu produto já numa indústria escalada. Não adianta fazer um negócio muito... Não é que eu estou dentro do laboratório e aplico para o FDA. Não. Você já tem que ter tudo delineado para conseguir produzir numa escala de quilogramas. Hoje em dia, uma síntese que eu faço são gramas. Às vezes miligramas que você faz. Porque daí muda o processo de produção, tudo mais. Muda. Por isso que tem que ser validado também pelo NDA, porque não vai ter mais um cientista para ver cada Exatamente. grama. E aí é bom que você falou isso, porque envolve também a área de controle de qualidade. Você tem que ter todo... Tem que estar preparado para escalar o seu produto. E a fase que a gente está hoje em dia. A gente está desenvolvendo todo o controle de qualidade, a gente está desenvolvendo toda a escala
escala, legal pra conseguir. escala de manufacture, né, de fabricação. A gente já fez vários testes em porquinhos. De vez em quando eu publico no meu Instagram testes em porquinhos. Tem tudo a ver com isso. E os resultados estão sendo positivos, animadores? Estão sendo Impressão muito 3D. Impressão 3D. Pra chegar, Porque a ideia do nosso produto é ser um gel, só que você pode perguntar, porra, mas como é que tu vai aplicar esse gel? Em geral, a gente tem um device que é tipo uma arminha mesmo, assim, onde o endoscopista pode apertar a arminha e aí tá ligado num catéter dentro de um endoscópio, que lá na ponta do endoscópio, quando ele aperta aqui, sai um spray. E tudo isso eu tô envolvido fazendo todo esse tipo de trabalho. Exato. Você tá tendo uma visão bem holística, então, né? Não, tá da sendo parte de muito legal. Da parte de Administrativa. regulamentação. Eu tive que estratégica. aprender, né? É. Eu já tô há 2 anos, né, nessa startup e foi muito um trabalho de reaprender sobre outra ótica. A ótica de mudar a como perspectiva, criar né? um produto biotecnológico nos Estados Unidos. E eu Sim. imagino que você criar aqui te prepara também para criar em outros lugares. Sim, Com você certeza. provavelmente vai conseguir criar a Exatamente. regulamentação aqui. E aí você me perguntou, esse produto pode ser usado com fármaco? Pode. E não só pode, como na minha opinião a gente tem uma responsabilidade de usar com fármaco. Porque existem várias doenças, inclusive câncer, que se beneficiariam muitíssimo Se a droga tiver... se você tivesse uma droga para fazer liberação aos poucos, em cima de um Legal. tumor que foi removido e ali tem células ainda do tumor. Então você tem que fazer a cicatrização junto com uma droga... Que você vai já liberando. pode. Você vai liberando e vai Fantástico. matando. Né? É tipo Você um põe- petzinho que você vai liberando o fármaco e matando as células que poderiam, daqui a alguns meses, anos, levar à volta do tumor. Uhum. Então tem um potencial gigantesco isso. Pô, que legal, deve ser emocionante. Não, é demais. Ah, E tem sim. um braço nosso agora que está desenvolvendo justamente para o cérebro. Você perguntou da doxorubicina. Aham. De um hidrogel para implantar, depois de remover um pedaço do tumor no cérebro e liberar Depois da fármacos. cirurgia, então coloca o hidrogel com fármaco. Exatamente. E a gente está aí, já está há anos, eu estou envolvido com o projeto, com a patente também, e os resultados em animais, né? Ainda falta muito para chegar Sim. em paciente. Qual que é uma timeline depois que começa com resultados prósperos em animais? Ainda tem uns 2, 3 anos? É difícil dizer porque depende muito qual é o tipo. Por exemplo, no meu caso, que é um medical device, e é um medical device que eu vou aplicar para o FDA dentro de um caminho onde eu vou usar algo que eles já aprovaram antes como exemplo, se chama predicate device, é um device predicado, sei lá como é que se fala em português, quer dizer que muito provavelmente eu posso pegar um atalho e o processo de análise é muito mais rápido, porque a gente diz, olha, a gente é igual a esse produto aqui que vocês aprovaram, só que a gente tem isso e isso aqui de diferente. Aí, às vezes, eles podem falar, cara, então faz um ensaio clínico com tantos pacientes. Ou eles podem falar, cara, não precisa de ensaio clínico, é muito parecido mesmo, a química e já está validado o outro. Então, é um processo muito rápido. Você ganha etapas daí. Não, é muito bom. Se chama 510K. Agora, se você está desenvolvendo algo que é um fármaco, como é o caso, por exemplo, de um hidrogel no cérebro que libera um fármaco, é muito provável que você vai ter que ir por outro caminho do FDA. Você vai ter que ir por um caminho chamado PMA, que é um caminho que envolve ensaios clínicos, muito processo mais de complexo. validação, eles pedem muita coisa. Então são aí 5 anos, 10 anos. O fármaco já é aprovado, né? Vocês Depende. não desenvolvem o fármaco. É isso que eu ia... Porque será que tem como ter reação com o gel, alguma coisa? Vai ter que passar, por exemplo, o gel para esse fármaco, vai ter que passar toda a regulamentação de novo. Muito e bom. o gel para o outro fármaco, daí não precisa. Ou precisa Muito boa pergunta. Então, o nosso gel, que está sendo desenvolvido ainda no laboratório que eu fiz o doutorado, ele é um gel que está usando um fármaco que já está aprovado. Ah, legal. Ah, Então, que bom. Então Mas isso ajuda. tem chance, eu sou leigo total nesse assunto, tem chance de ter alguma reação entre o gel e esse fármaco ou não? Tem. Ah, tem como. Tem. Aí complica, então tem que fazer os testes. Aí tem que fazer teste, Ou seja, é um processo longo, Sim, sim. só que Mas depois rewarding, gratificante, né? Uma vez que você Gigante. consiga. Não, depois que conseguir sair isso é discutível até. Não, e no o caso tratamento Existem algumas doenças que se chamam doenças órfãos em inglês, orphan diseases, que são doenças onde você tem poucos casos. O câncer de cérebro, glioblastoma, é considerado um câncer raro. Ele acomete 20 mil pacientes mais ou menos por ano nos Estados Unidos. Isso é relevante. Sim, mas Mas que é raro. Sim, mas a nível de números é ainda considerado raro. E aí, para orphan disease,
o FDA acelera muito. Porque eles precisam. disso. Eles precisam de soluções. De alternativas. Então vamos ver o que vai sair dessa história, mas eu tô animado que você vê que aquele momento que eu tive lá em Israel, que eu virei pra mulher e falei... Aquele pitch que você teve ali de eu abrir falei, a porta. Cara, o que eu faço pra fazer teu doutorado? Olha a quantidade de coisas que eu me expus depois. Porta que você foi abrindo porque você teve a oportunidade, né? Isso sem falar essa coisa aí do Instagram que começou recentemente. A nossa comunidade cientista. Cientista. Como que foi isso? Como que mudou isso, a rotina aí, desde que você começou a... Então, muita gente pergunta como começou essa história. O pessoal não sabe, mas foi há 3 meses. 3 meses. Extremamente recente a E pro coisa. pessoal que não sabe, foi graças a esse casal aqui que me chamou para A história foi meio maluca, né? Foi doido. Foi durante a Brasil Conference, né? Que o Murilão e a Ju me chamaram para mostrar o laboratório pro pessoal da CIMED, que veio lá e foi excelente. Gostaram muito, eu gostei muito de conhecer eles. E eu tinha meu Instagram fechado. E aí a Carla, o João... 700 seguidores. 700 Só não, os 1.200. mesmo? Eu era popular, 1.200. E aí, a Carla, o João publicaram, sei lá, e eu meio que virei pra Carla e falei, Carla, me ajuda aqui a abrir o Instagram. Ela começou a rir, tipo assim... Pô, como assim, né? Cara, e aí o Shibata também... Eu falei, procure no Google, Dani. Procura no Google, lembra? Aí você me ajudou, a gente conseguiu. Na calçada, abrir. Aí eu consegui abrir. E aí abri. E aí comecei essa história. Mas antes disso, rolou ainda um detalhe que na verdade foi bizarro, que pra mim impactou muito. A gente sai da visita da CIMED e a gente tá andando aqui no campus. A gente anda aqui no campus de Harvard. A gente esbarra com o Luciano Huck. É tipo assim. Eu virei e falei, o Luciano Huck tava ali. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu ando aqui todo dia, eu nunca esbarrei com o Luciano Huck. Nunca teve isso. No dia que a CIMED vem visitar, porra, a gente... O efeito Brasil Conference aqui em Harvard. Efeito Brasil Conference. Realmente fica uma semana agitada. Aí a gente encontra com o Luciano Huck, vocês vão lembrar, o João fala, porra, Luciano, vai lá com o Daniel, você vai gostar, ele tá aqui do lado, etc. O Luciano Huck virou pra mim e falou, Daniel, tu me espera 10 minutos terminar de gravar e eu vou lá contigo? Aí eu virei pra ele assim, ele tá falando comigo? Ele tá pedindo 10 minutos pra mim? Pra mim. Aí eu falei, porra, Luciano, é óbvio que eu te espero. Claro. Tipo assim, é óbvio que eu te espero. Aí, enfim, aí esperei, fui lá com o Luciano, mostrei, o Luciano me postou, né? E eu acho que essas 2 visitas da CIMED e do Luciano e a conferência em si me mostraram que, cara, as coisas que eu faço e o conteúdo que eu tô exposto pode ajudar muito o pessoal do Brasil a ver uma realidade que às vezes não é tão comum no Brasil e é muito difícil. E eu reconheço, é muito difícil mesmo. E assim, aí eu peguei essas experiências e também com papos assim offline com eles e falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou começar a postar mais sobre a minha rotina. Você tem muita coisa boa pra mostrar, né? Com certeza. Que eu acho que é legal assim, ver que é possível, sabe? Eu cheguei aqui porque muita gente me ajudou. E eu tive meus privilégios, com certeza, sorte pra caramba. Só que assim, uma coisa que eu gosto de falar muito é, nem todo mundo que quer vai conseguir chegar. Mas todo mundo que tentar, talvez chegue em algum lugar diferente. Melhor do que tá hoje em dia, segundo os critérios da própria pessoa. Então eu gosto muito de ir por essa pegada, assim. Tenta o diferente, tenta. Faz aquilo que tá no seu controle e tenta sempre fazer aquilo. É isso. Mostra seu valor, né? Você pegou, você foi atrás, tá? Eu tenho essa reunião com essa professora que eu vou conseguir... Tá, eu vou atrás de todos os artigos dela, eu vou passar... Fez o que estava no seu controle, né? Na sua mão ali naquele momento. É o que dá. É o que dá. Eu não sabia que eu ia parar aqui. Onde é que eu tô hoje em dia? Você não foi tinha abrindo ideia. uma porta, abrindo outra, entregando o resultado em todas as portas onde você foi passando, até que... Fazer o feijão com arroz, muito bem feito. Muito bem feito. E é algo que está dentro do reino de cada um fazer isso, né? Viu que a pessoa te deu um voto de confiança, cara, se você quer mesmo, você tem que entregar. E às vezes também não é nem o que você mais queria. Às vezes você tava ali e você falava, nossa, realmente, acho que não era elétrica não, acho que era eletrônica. Tá, mas
deixa eu fazer a elétrica bem feita para eu conseguir mudar para eletrônica, para eu... Então faz o que tem na sua mão hoje, bem feito. Às vezes... E eu contando aqui num podcast, parece que a coisa era toda linear e bonita. É toda uma linha, assim. A terapia... Tipo assim, você vai vivendo as coisas e você vai se descabelando, fudeu. O que eu faço O que eu faço na minha agora? vida? Tipo, porra, tristeza, depressão, assim, angústias, ansiedade. É normal, assim. Só que eu acho que, assim, a mensagem... Se tem alguma coisa que eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente poderiam tentar tirar dessa conversa, todo mundo vai ter medo. E vai ter insegurança e incerteza. A questão é não deixar isso te paralisar. Se você sente o cheiro, cara, ali tem alguma coisa, vai, tenta, se arrisca. E eu me arrisquei e deu bom nesse sentido. E sigo me arriscando, minha jornada está começando ainda. Eu tô ali vivendo e não sei o que eu vou fazer amanhã, sei lá, entendeu? Sim. Então, assim, todos estão dentro dessa dinâmica. Que legal. Isso daí é inspirador. Isso daí é fera, é um privilégio nosso ter como co-founder, co-host. Eu que fico cara feliz com uma trajetória tão 10 assim, tão incrível. bacana. Eu fico feliz de ter vocês também como co-host desse podcast magnífico. Que venham muitos projetos. Muitos vão vir. E já Luciano estão vindo. Huck daqui a pouco tá aqui também. Luciano Huck, te esperamos. Eu vou mandar uma mensagem pra ele agora. Meu brother. Seu brother. Virou amigo íntimo. O João também. Né? Isso. João também. E daqui 6 meses tem que voltar aqui pra contar que certamente daqui 6 meses já vai ter muita outra coisa pra falar. Porque do jeito que os porquinhos estão rolando, exatamente. E é isso, entendeu? E aí, desde então, só para completar, eu tenho postado mais no meu Instagram, sobre ciência, sobre meus experimentos, sobre meus pensamentos, sobre... @Daniel da Riz. Daniel da Riz. Para ficar ligado aí, comunidade cientista, quem quer conhecer sobre ciência. Eu falo muito, e aí, cientista? E aí, cientista? Bom dia, aguardamos cientistas. muitos novos cientistas na comunidade agora. Com certeza. E é isso, a ideia é essa mesmo, é horizontalizar. Eu falo e aí cientistas de propósito, porque cientista é aquele que quer ser cientista. Não precisa só chegar em Harvard para virar um cientista. Nada, Você já nada. Ser inquieto desde antes de prestar o vestibular. Mantém essa inquietude, assim. Experimentar. Experimenta, tenta. Isso vai te... É igual bolinha de ping-pong. Vai bater aqui, vai bater ali. Aí do nada tu quer um lugar legal, aí do nada você vai para outro lugar. É isso, entendeu? É manter a insatisfação, né? Isso até a Ambev, a gente falou da cultura, tem um pouco esse lance da insatisfação. Somos sempre insatisfeitos. É importante cultivar uma insatisfação. Senão você se acomoda, né? Até porque ninguém está 100% feliz. Não é mil maravilhas em nenhum lugar. Não. Quem diz que provavelmente está faking. Não é verdade. Tem um gap ali bem grande. Não é verdade. A jornada é cheia de desafios, incertezas, como eu falei. Ansiedade, que eu estava comentando com a minha psicóloga recentemente, essa semana, ontem. Eu falei, a ansiedade, é muito bom você conseguir diferenciar a ansiedade ruim da ansiedade boa, porque a ansiedade ruim, ela te paralisa, mas a ansiedade boa, ela tá ali sempre te fazendo alcançar algo a mais. Eu gosto de ser ansiosa, eu não gosto de quando eu extrapolo um pouquinho, mas a ansiedade... Tem que achar uma linha. Uma dose de ansiedade é boa. É boa. A dose é boa. Ela te move, aquela ansiedade que te move. Te deixa inquieta pra querer sempre mais, então é isso. É muito bom. E assim, essa é a minha mensagem, assim, quem quer, tenta. Não necessariamente vai conseguir, mas alguma coisa pode começar, pode conseguir. Faça aquilo que está na sua mão. Show. Muito bom. Galera, muito obrigado. Esse é o Daniel. Gente, até a próxima. Estamos esperando vocês semana que vem. Falou! Valeu, cientistas!